Salve, família palmeirense! Tudo bem por aí? Hoje o papo é especial, daqueles que mexem com o coração do torcedor e mostram o tamanho da história que está sendo escrita dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. O nosso comandante Abel Ferreira completou 5 anos à frente do Verdão, e o clube preparou uma homenagem à altura dessa trajetória vitoriosa. Lá na academia de futebol, ele recebeu uma camisa personalizada com o número 5, entregue pela presidente Leila Pereira e pelo vice Paulo Buozzi, simbolizando cada temporada de trabalho, suor, títulos e entrega total. É impressionante pensar como o tempo passou rápido e, ao mesmo tempo, o quanto esse cara marcou o Palmeiras em tão pouco tempo. Abel não é mais só um técnico, ele virou parte da identidade do clube. Durante a homenagem, Abel falou com aquela serenidade de sempre, lembrando de quando chegou ao Brasil, cheio de dúvidas, de desafios, e de como foi conquistando o grupo, o torcedor e o respeito de todo o futebol brasileiro. Ele comentou sobre os aprendizados, as dificuldades e o orgulho de estar no comando do Palmeiras. Foram 5 anos de muita intensidade, de conquistas nacionais e continentais, de momentos marcantes que o torcedor nunca vai esquecer. E o mais interessante é que essa história ainda não terminou. O português deve seguir à frente do Verdão por pelo menos mais 2 anos, o que significa que poderemos ver um ciclo completo de 7 anos de Abel no comando, algo raríssimo no futebol atual. É importante ressaltar que Abel não se resume apenas a táticas e esquemas. Ele construiu um ambiente de trabalho forte, uniu o elenco e criou uma mentalidade vencedora. Dentro e fora de campo, o treinador é admirado por todos. Quem convive com ele diz que é um cara acessível, que trata todos com respeito, do jogador mais experiente ao funcionário mais simples do clube. E essa postura é o que faz dele uma figura tão respeitada dentro do futebol brasileiro. Abel realmente vive o Palmeiras. Ele não está apenas de passagem, ele mergulhou de cabeça no projeto e incorporou o espírito palestrino. Ele mesmo contou que, quando chegou ao centro de treinamento pela primeira vez, a primeira coisa que viu foi uma frase na parede com o tradicional Avante Palestra. Desde então, essa expressão passou a fazer parte do seu discurso nas preleções, como uma forma de motivar e conectar ainda mais o grupo à história do clube. Esse tipo de detalhe mostra o quanto ele entende a alma do Palmeiras. Não é à toa que a torcida abraçou o técnico de forma tão intensa. Ele representa o que o palmeirense mais valoriza: garra, seriedade e respeito pela camisa. Claro que, além do lado emocional, existe também o profissionalismo. Abel é um estudioso do futebol, um cara que vive o jogo em cada detalhe. Seus treinos são intensos, suas cobranças são firmes, mas sempre com um propósito claro: melhorar o desempenho da equipe. Em 5 anos, o treinador construiu um legado que vai muito além dos títulos conquistados. Ele mudou a forma como o Palmeiras se enxerga e como os adversários enxergam o Palmeiras. Hoje, o clube é referência de organização, trabalho e mentalidade competitiva, e isso passa diretamente pelo comando de Abel Ferreira. E tem mais, ele não pensa apenas no Palmeiras. Abel tem falado, inclusive em seu livro e em várias entrevistas, sobre o desejo de deixar uma contribuição para o futebol brasileiro. Ele quer que o esporte evolua, que os profissionais se valorizem, que haja mais respeito e planejamento dentro dos clubes. Ele já deixou sua marca no Verdão e, se conseguir influenciar o futebol brasileiro como um todo, será algo ainda mais grandioso. Mas só o que ele já fez no Palmeiras já seria suficiente para colocar o nome dele entre os maiores treinadores da história do clube. Nos bastidores, o clima é de total confiança e gratidão. Jogadores e funcionários destacam o quanto Abel é um líder verdadeiro, alguém que cobra, mas que também sabe acolher. Ele tem uma visão muito clara do que quer e não deixa o grupo se acomodar. Mesmo depois de tantas conquistas, continua exigindo o máximo, porque entende que o Palmeiras precisa sempre estar no topo. Essa é uma mentalidade que poucos técnicos conseguem manter por tanto tempo. E como se não bastasse essa festa pelos 5 anos, o momento do Verdão dentro de campo também é de expectativa. Amanhã tem jogo importante contra o Santos no Allianz Parque, e o técnico vai definir os 11 titulares ainda hoje. A preparação está intensa, até porque o adversário promete dar trabalho. O clássico sempre é pegado, e o torcedor já está ansioso para empurrar o time em mais uma decisão.
O Palmeiras chega para essa partida depois de uma sequência pesada, alternando bons jogos e alguns desafios físicos, mas o foco está total em conquistar mais 3 pontos. Essa rodada também pode ser decisiva por conta dos jogos dos rivais. O Flamengo entra em campo antes, e o resultado deles pode influenciar no clima para o jogo do Palmeiras. Se o time carioca vencer, a pressão aumenta, mas se tropeçar, o Verdão entra em campo ainda mais confiante. E, para evitar esse tipo de desequilíbrio, a CBF anunciou mudanças na tabela do Brasileirão, ajustando datas e horários para que Palmeiras e Flamengo joguem nas mesmas condições nas últimas rodadas. Uma tentativa de garantir igualdade e evitar que um entre em campo sabendo o resultado do outro. Isso mostra o quanto a disputa está equilibrada e como cada detalhe pode fazer diferença na reta final. Enquanto isso, as meninas do Palmeiras também deram um show. Pela primeira vez na história, as palestrinas garantiram vaga na final da Copa do Brasil com uma goleada de 4-0 sobre o São Paulo. Foi um daqueles jogos para ficar na memória. O time mostrou força, talento e dominou completamente a partida. Uma classificação histórica, que mostra o crescimento do futebol feminino dentro do clube. A torcida vibrou demais e já está contando os dias para ver essa final. Voltando ao Abel, muita gente pergunta sobre a renovação de contrato. A verdade é que o acordo está encaminhado, mas ainda não foi assinado. O treinador quer deixar o anúncio oficial para depois da final da Libertadores, justamente para não desviar o foco do grupo. Internamente, todos já consideram que ele vai ficar, mas como no futebol nada é 100% garantido até o papel estar assinado, o clube mantém cautela. A prioridade agora é a decisão continental, e só depois disso é que o Palmeiras deve confirmar oficialmente a extensão do vínculo até o ano de 2027. O que se sabe é que Abel já recusou propostas de clubes da Europa, inclusive da Inglaterra, mostrando que está realmente comprometido com o projeto do Verdão. Só um gigante mundial, como Real Madrid, Manchester City, Barcelona ou PSG, talvez pudesse balançar o português neste momento. Fora isso, ninguém tira Abel do Palmeiras. Ele está em casa, e a torcida sabe que, enquanto ele estiver no comando, o clube vai continuar forte e competitivo. E é isso que o torcedor quer ver, um Palmeiras com identidade, com garra e com liderança. 5 anos de Abel Ferreira não são apenas um número, são 5 anos de uma nova era, de uma mentalidade vencedora que transformou o clube em uma potência ainda maior. A homenagem que ele recebeu foi simbólica, mas representa o sentimento de gratidão de todo palmeirense. Um técnico que chegou desacreditado, conquistou tudo e, acima de tudo, conquistou o respeito de um país inteiro. O futuro parece promissor, e essa história ainda tem muito capítulo pela frente. E enquanto o Palmeiras vive esse clima de celebração pelos 5 anos de Abel Ferreira, o foco dentro de campo não diminui nem um pouco. O Verdão tem uma maratona pesada pela frente, e o português quer todo mundo com o mesmo nível de concentração que o levou a tantas conquistas. O confronto contra o Santos no Allianz Parque promete ser daqueles de tirar o fôlego, não apenas pelo clássico em si, mas pelo momento de tabela e por tudo que envolve a reta final de temporada. O Abel sabe que um vacilo agora pode custar caro, e é por isso que ele vem ajustando cada detalhe nos treinos. O torcedor que acompanha o dia a dia sabe o quanto ele é perfeccionista. Desde o posicionamento da linha defensiva até a movimentação dos atacantes, tudo é ensaiado à exaustão. Ele quer o time sempre no limite, sempre buscando a excelência. Nos bastidores, comenta-se que o ambiente está leve, mesmo com toda a pressão natural de uma disputa de título. E isso tem muito a ver com a maneira como Abel conduz o grupo. Ele não é apenas um técnico, é um gestor de pessoas. Sabe quando precisa cobrar, mas também sabe quando é hora de motivar. Essa sintonia entre elenco e comissão técnica é uma das chaves do sucesso do Palmeiras nos últimos anos. Jogadores que chegaram desacreditados encontraram espaço, jovens da base foram lançados com confiança, e os mais experientes entenderam o seu papel dentro do elenco. É um equilíbrio que não se constrói do dia para a noite. Outra coisa que chama atenção é como o Palmeiras aprendeu a lidar com os momentos de oscilação. Antes, uma derrota já gerava desespero. Hoje, o torcedor confia que o time vai reagir, porque o trabalho é sólido. Abel conseguiu criar essa sensação de estabilidade,
algo raro no futebol brasileiro. Ele não se deixa levar pelo oba-oba quando vence, nem entra em desespero quando perde. É aquele tipo de profissional que entende que o processo é mais importante que um resultado isolado. E é exatamente isso que o diferencia da maioria. Nos últimos dias, muito se falou sobre o cansaço físico do elenco e sobre a sequência de jogos decisivos. E, mesmo assim, Abel tem mostrado que sabe dosar a carga. Ele confia no elenco e tem feito um bom rodízio, evitando que os principais jogadores cheguem desgastados. O torcedor às vezes reclama quando vê um titular no banco, mas a verdade é que o português pensa no longo prazo. Ele sabe que o título se conquista com estratégia e não apenas com força. E falando em estratégia, a CBF surpreendeu ao ajustar o calendário das últimas rodadas do Brasileirão. A ideia é deixar Palmeiras e Flamengo jogando nos mesmos dias e horários, justamente para evitar aquele desequilíbrio de pressão entre as duas equipes. É uma tentativa de tornar a reta final mais justa e competitiva. Isso significa que o Verdão não vai mais entrar em campo sabendo o resultado do rival, o que muda completamente o clima das partidas. O torcedor gostou da medida, até porque ninguém quer ver um time jogando relaxado ou outro pressionado antes mesmo de começar o jogo. Agora, é tudo no mesmo horário, todo mundo sob as mesmas condições. Além do Brasileirão, o Palmeiras também está de olho na Libertadores. E, como todo mundo já sabe, Abel quer deixar o anúncio oficial da renovação de contrato apenas depois da grande final. Isso virou quase um ritual. Ele quer o foco total na decisão, sem distrações externas. Muita gente acha que é só um detalhe, mas para ele, cada gesto tem significado. Ele acredita que o grupo precisa estar com a cabeça no objetivo, sem interferências, e por isso preferiu adiar qualquer tipo de celebração de contrato até o momento certo. O que se comenta é que está tudo encaminhado, faltando apenas a assinatura e o anúncio oficial, que deve vir logo depois da decisão. Enquanto isso, o torcedor palmeirense segue em clima de confiança. O trabalho de Abel já provou o seu valor, e o time chega em mais uma fase decisiva com maturidade. O elenco entende os momentos de jogo, sabe quando acelerar e quando segurar, e essa inteligência dentro de campo é fruto de 5 anos de um projeto coerente. Abel transformou o Palmeiras num time competitivo em qualquer circunstância. Seja jogando em casa ou fora, seja em clássico ou final, o Verdão sempre entra com a mesma postura. E é isso que o torcedor aprendeu a admirar. Mas não é só no masculino que o Palmeiras brilha. As palestrinas estão escrevendo um capítulo histórico. A goleada sobre o São Paulo por 4-0 na semifinal da Copa do Brasil foi um verdadeiro recital. As meninas dominaram do começo ao fim e conquistaram, pela primeira vez na história, uma vaga na grande final da competição. O futebol feminino do Palmeiras vem evoluindo muito nos últimos anos, e essa classificação é um reflexo de um projeto bem estruturado. É bonito ver o clube crescendo em todas as frentes, mostrando que a força alviverde vai além do time principal masculino. Voltando ao tema Abel Ferreira, é impossível não destacar o impacto que ele teve fora das 4 linhas. Ele trouxe um nível de profissionalismo e de cobrança que mudou o padrão do futebol brasileiro. Seu estilo exigente incomodou no começo, gerou críticas, mas hoje é respeitado por praticamente todos. Até os rivais reconhecem que o Palmeiras se tornou uma referência em planejamento e execução. Abel é o tipo de técnico que não aceita atalhos. Ele estuda o adversário, prepara a equipe e cobra desempenho até nos treinos. E é exatamente por isso que o Palmeiras é tão competitivo. Mesmo com o sucesso, ele nunca deixou de ser autocrítico. Em entrevistas, é comum vê-lo falando dos erros, reconhecendo quando algo não sai como o planejado e tentando melhorar. Essa humildade é outro ponto que faz dele um líder diferente. Ele não se coloca acima do grupo, mas como parte dele. E essa postura faz os jogadores se sentirem valorizados e engajados. Quando o treinador assume responsabilidades, o elenco tende a seguir o mesmo caminho. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver nesta semana com um humor que tem tirado o sono da torcida celeste. Caio Jorge, principal nome do ataque do Cruzeiro nesta temporada, pode estar a um passo de trocar Belo Horizonte por São Paulo.
Fontes próximas ao staff do jogador indicam que o Palmeiras teria feito uma investida forte para contar com o jovem atacante já na próxima janela de transferências, e o negócio estaria mais avançado do que se imagina. A notícia caiu como uma bomba na toca da raposa. Depois de meses de estabilidade e boas atuações, o Cruzeiro parecia finalmente ter encontrado em Caio Jorge a peça que faltava para consolidar o projeto esportivo e recolocar o clube entre os protagonistas do país. Porém, a sedução alviverde, somada a uma proposta financeira considerada irrecusável, pode virar o jogo. Nos corredores do clube mineiro, o clima é de apreensão. Ninguém confirma oficialmente, mas o silêncio dos dirigentes alimenta ainda mais o burburinho. O Palmeiras, por sua vez, evita declarações públicas, mas pessoas ligadas ao clube garantem que Abel Ferreira é um admirador antigo do atacante e vê em Caio Jorge o sucessor ideal de Endrick, que embarcará rumo ao Real Madrid em breve. A torcida cruzeirense, claro, não reagiu bem. Nas redes sociais, o nome do jogador foi parar entre os assuntos mais comentados do dia. Enquanto alguns pedem calma e lembram que rumor não é contrato, outros já acusam a diretoria de falta de pulso e cobram explicações. Há quem diga que Caio, mesmo grato ao clube que o acolheu, estaria inclinado a aceitar o desafio paulista, especialmente diante da perspectiva de disputar títulos e jogar a Libertadores. Se a transferência realmente se concretizar, o impacto será enorme. O Cruzeiro perderia seu principal artilheiro e símbolo da nova fase, enquanto o Palmeiras ganharia um reforço de peso para manter sua hegemonia. Por ora, nada é oficial, mas o rumor cresce a cada hora. Nos bastidores, o sentimento é de que, onde há fumaça, há fogo, e o torcedor celeste teme que essa labareda esteja prestes a consumir um de seus maiores trunfos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!